Graça e paz, mulheres de joelhos, como que vocês estão? Keila Rezende mais uma vez com vocês. Não sei se vocês lembram, eu sou seminarista, amo estudar a palavra, amo estar aqui com vocês, adoro mesmo viver a vida e estudar a palavra de Deus e principalmente compartilhar. Eu acho que todas nós deveremos compartilhar a palavra do Senhor. Uma palavra que às vezes nós recebemos num culto, a palavra às vezes que recebemos aqui através da Bíblia, a palavra que às vezes recebemos através de uma irmã, de uma amiga. Quanto mais a gente transborda e frutifica na vida de uma irmã, de uma amiga, de um familiar, Deus vai fazer na nossa vida também. O ID é o tempo todo, é todos os dias, a todos os momentos. E estamos lendo agora de 1 Pedro. Eu tenho me edificado muito com os estudos das meninas, com os estudos que eu faço. E essa parte, esse capítulo 3 de 1 Pedro, que nós vamos começar, me trouxe um refrigério, sabe? Sobre os deveres conjugais e sobre a mulher cristã. Nós, mulheres cristãs, mulheres de joelhos, o que podemos, qual que é a recomendação de Paulo, o que ele traz para nós, que nós deveremos agir, como nos comportar, como nos vestir, como agir. E é muito interessante que na Bíblia, a Bíblia ela é contemporânea, ela nos ensina, ela nos ajuda a como percorrer durante toda a nossa vida. Ela nos traz respostas que muitas vezes a gente pergunta o que fazer, como fazer, e aqui está tudo aqui escrito. Que bom poder compartilhar com vocês mais uma vez, mais um estudo e mais um capítulo. Não esquece, se você não assistiu os capítulos anteriores, os vídeos anteriores de 1 Pedro, volta, assista o panorama, assista o capítulo 1 e o capítulo 2, para você dar continuidade aqui no capítulo 3 comigo. E se essa palavra trocar no seu coração, compartilha ela com alguém. Pode ter alguém precisando ouvir e meditar nessa palavra. Fala aqui, vamos começar. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que ele não obedeça à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, ele diz aqui, esteja no seu interior, no seu ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ele quer dizer com isso: não vamos mais nos enfeitar, não vamos nos arrumar, cuidar da gente. Não, podemos e devemos sim nos cuidar. Eu tô aqui toda arrumada, mas precisamos nos cuidar sim. Faz parte cuidar do tempo, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa beleza, estar bem conosco, mas não é ali que deve estar o nosso coração. Ele coloca bem claro que o que Deus observa é o nosso interior, é o nosso coração. E ele fala também, sujeitem-se cada um a seu marido. Sujeitar-se não é só você ser obediente. Sujeitar-se é ser submissa. Ser submissa é cooperar com o seu marido, a fim de que ele obedeça a palavra, a fim de que ele, pelo procedimento da sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa, ele diz aqui. Então, a nossa conduta vai trazer muito ao nosso marido. O jeito que nós nos comportamos, a maneira que nos dedicamos a ele, diz muito sobre nós. Aqui fala, não é a beleza externa, mas Deus olha a nossa beleza do nosso coração. E aqui ele fala, um espírito dócil e tranquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, e nessa aceleração eu não transmitia tranquilidade. O que eu venho trabalhando em mim, a tranquilidade, o descansar em Deus. E nós, como mulheres, deveremos refletir isso. Um espírito dócil, tranquilo, e que fala que é de grande valor para Deus. Não só nós mulheres, mas todos os cristãos. E no versículo 5 ele diz, pois era assim
que também costumavam adornar-se, as mulheres santas do passado, que colocavam sua esperança em Deus. O que ele diz aqui? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa esperança? É no homem, é no marido, é nas joias, é nos adornos, é nas nossas roupas finas. Onde está? É onde a gente está colocando a nossa esperança, que diz aqui que é em Deus. Elas sujeitavam-se cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abrão e o chamava de Senhor. Aqui diz que Sara, ela tinha acesso a Abrão, ela cooperava com Abrão. Além dela se sujeitar-se a seu marido, ela era submissa. Porém, entretanto, ela tinha acesso, tanto ela tinha acesso, que ela sugeriu a Abrão deitar-se com a empregada. Então, se ela tinha esse acesso de conversar com seu marido, ela não era obediente, submissa e não tinha obrigação de se trancar, mas sim ela era uma cooperadora do seu marido. Delas serão filhas e se pratiquem aqui no versículo, na continuação do versículo 5, né? Que obedecia a Abrão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Ter medo do marido, ter medo do que vão falar de ti, ter medo do que você vai fazer. Seja cooperadora do seu marido, seja parceira do seu marido, tenha acesso a ele. Ele vai te dar liberdade como Abrão deu para Sara. Porém, devemos demonstrar tranquilidade, humildade, docilidade, feminilidade, acesso, cuidar do nosso coração, ser amável, demonstrar amor e carinho ao marido. E no versículo 7, ele também orienta o marido. Olha que interessante. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Para nós sermos tudo isso que pede no início desse capítulo, ser submissa, dócil, tranquila, como seremos assim com o marido que nos trata mal? Então, também ele orienta o marido a ser sábio. A mulher sábia edifica seu lar, porém, o marido também deve ser salvo. O marido também deve honrar a sua esposa. Ele deve amar a sua esposa como ele ama a igreja. E aqui fala, é tão delicado, tão amoroso, tão cuidadoso, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça. Somos herdeiras do dom da graça, da vida. A graça não fica só sobre o marido. A graça também somos herdeiras, somos filhas, somos amadas. Deveremos nos cuidar. Eu devo me cuidar, eu devo me enfeitar? Sim, é permitido cuidar-se de si. Só o nosso coração que não deve estar inclinado 100% a isso. Então, é muito interessante essa orientação que dá. Devemos cuidar, mas nosso coração tem que estar em Deus. Devemos ser cooperadores do nosso marido. Somos frágeis, mas somos filhas e cordeiras. Para que, ainda ele frisa aqui, para que não sejam interrompidas as suas orações. O que ele quer dizer para a nossa oração ter acesso? Ter um comportamento cristão, legítimo. Sermos parceiras do marido. O marido também, para ele ter acesso e ter as orações ouvidas e não interrompidas, ele também tem que se comportar. Então, o casal, os nossos deveres conjugais, um para com o outro, é mútuo. Não é um ter obrigação e o outro não ter. Os dois têm a união, somos uma só carne. Somos uma só carne. E deveremos ter acesso a ele. Então, para a gente ter acesso ao Pai, para a gente ter acesso às situações que às vezes a gente pensa, eu sou mulher, eu não tenho acesso, eu sou mulher, eu não tenho voz, eu sou mulher. Não, temos sim. Com docilidade, com tranquilidade, com
amizade, com amor, com parceria. Teremos acesso sim, e o nosso marido vai nos amar como ele ama a igreja, com toda a honra. Olha que lindo, toda a honra e graça, o dom da graça da vida. Amei isso aqui, acho que é muito interessante. Espero que você, minha amada, receba essa palavra. Espero que você consiga transformar certas ansiedades, fragilidades, sabe? De repente, uma dureza que temos no nosso coração, que você possa ser transformada e renovada em Cristo, porque você é uma mulher cristã, você é filha amada, você é uma mulher de Deus. Temos que transmitir essa tranquilidade para o nosso marido, para a nossa família, que o nosso marido vai honrar e cuidar da gente com todo amor e carinho. Tá bom? Amadas, na segunda parte do capítulo 3 de 1 Pedro, fala sobre o fazer o bem, sobre as sementes do bem. Que sementes do bem são essas que nós plantamos? Temos a oportunidade de plantar sementes do bem por onde passamos. Eu vou falar para vocês do versículo 8, continuando o capítulo 3 de 1 Pedro. Quanto ao mais, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem fraternalmente. Fraternal, um amor fraternal que devemos ter um pelo outro, com compaixão, com paciência. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber a bênção da herança. E ele frisa aqui, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqui é bem claro. Deveremos ter humildade. Deveremos ser misericordiosos com o nosso irmão. Se o nosso irmão errar, por que não temos humildade, um coração misericordioso para perdoar, não vingar? Você tá no trânsito, às vezes, uma pessoa te fecha, você tá no seu trabalho, você se sente traído, você conta alguma coisa para sua amiga, ela te trai, ela tem uma inveja de você. Estamos sendo... E qual que é a nossa reação diante de uma intercorrência com alguém que a gente gosta, ou que alguém que a gente não gosta, um irmão da igreja, um familiar? Qual é a nossa reação em Cristo? Nós, como cristãos, qual é a sementinha que a gente está plantando? Refletir, degustar aquela situação, degusta ela, silencia e não revida. Não paguem o mal com o mal. Nós somos chamados para ser passivos, misericordiosos como Cristo e como Deus é conosco. A nossa língua está aqui, guarde a língua do mal e afaste seus lábios da falsidade. No estudo do capítulo anterior, do livro anterior, falamos sobre língua, sobre o domínio próprio, sobre dominar a língua, as palavras. E aqui ele frisa, sofrendo por fazer o bem. Sofremos, por que sofremos por fazer o bem? Quando a gente paga o mal com o bem, sofremos sim, porque a nossa mentalidade, às vezes, o nosso coração não quer. Então devemos dominar, às vezes a ira, às vezes a raiva, às vezes a tristeza, às vezes a frustração. Mas aqui fala, somos cristãos e fomos chamados para amar e ter misericórdia, porque como tratamos os nossos irmãos, seremos tratados. Deus vai nos reconhecer por isso. Na grande hora, Deus vai nos reconhecer, porque nós fomos misericordiosos, nós fomos amorosos, fomos humildes. Para perdoar alguém que fez algo contra nós, tem que ter humildade, um coração humilde, um coração singelo, um coração livre de maldade. Agir como Cristo muitas vezes é mais fácil, porque você planeja agir como Ele, você estuda, vai lá e age, mas e reagir a algo que alguém te fez? Como o teu coração e a tua mente vai agir, como a tua boca, como a tua fala vai agir.
Se alguém te fechou no trânsito, você já vai xingar? Se alguém te fez alguma coisa, você já vai brigar, vai gritar? Não pague o mal com o mal, né? Então, sejamos justos, porque Deus será justo conosco. No versículo 13, ele diz: quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, aqui é uma colheita. Se você plantou uma semente do bem numa situação ruim, aqui ele fala: quem vai te maltratar depois? Uma vez eu tive uma intercorrência no trânsito e a pessoa me fechou, mas eu não paguei o mal com o mal. Eu me segurei, pedi pro Senhor: ô Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. E depois a pessoa foi super simpática, empática comigo e se responsabilizou por toda aquela situação. E no versículo 14 ele diz: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Aqui nós temos uma garantia de felicidade incrível. Não temem aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se em Cristo com o Senhor, em seu coração. Foi como eu fiz, Senhor, me ajude a passar por essa situação. Me ajude a lidar com essa situação. Nem sempre a gente vai saber lidar, é luta. Mas depois que a gente consegue ultrapassar aquela dificuldade de comportamento, Deus nos traz paz e felicidade e alegria. Aqui fala: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há entre vocês, que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Várias partes da Bíblia nos pede essa mansidão, nos pede humildade, nos pede tranquilidade, nos pede docilidade. Então, Cristo quer um cristão amável, humilde, tranquilo, em paz, descansado nele. E aí continua aqui: conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Aqui ele fala sobre constranger alguém que nos faz mal. Deveremos dar bom testemunho, porque somos cristãos. Não deveremos reagir de uma maneira mundana, envergonhando a Cristo. No versículo 17 ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se estamos caminhando, se a nossa caminhada é cristã, de encontro ao Pai, de encontro ao Filho, se Deus está nos conduzindo, de que maneira nós estamos agindo? De que maneira? Qual é o nosso testemunho? Onde está o nosso coração? Para brigas, para contenda, para ira? Não podemos continuar num caminho onde não há descanso, onde não há mansidão, onde não há respeito. Aqui diz: ele foi morto no corpo, mas a vivificação veio pelo Espírito. Da mesma maneira nós. Se nós morremos, se nós somos novas criaturas em Cristo, deveremos ser renovados pelo Espírito, somos vivificados por Ele, nos tornamos uma nova criatura e o nosso Espírito já não é mais quem nós éramos. O bom testemunho vem: se Cristo entrou na minha vida, se eu fui convertida, se eu sou uma nova criatura, onde que eu continuo com esses comportamentos mundanos? Uma pessoa ansiosa, irritada, com a fala sem domínio próprio? É isso que nós devemos vigiar em nós. Aqui ele diz, né? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Somos nova criatura. Nos batizamos, encontramos a Cristo. Então não devemos mais ser quem éramos no passado. Somos renovo de mente, renovo de coração, renovo de atos, renovo de comportamento, renovo de tudo. Somos nova criatura em Cristo. E aqui diz: não há remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e eles estão sujeitos a anjos, autoridades e poderes.
Jesus foi sacrificado por nós. Nós temos acesso a partir da vida que ele sacrificou por nós. Ele está sentado, ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. E eles estão sujeitos a anjos, autoridades e poderes. Se nós fomos batizados em Cristo, nós representamos novos seres nessa terra. Então deveremos observar qual é o nosso comportamento, qual é a vontade de Deus para nós a partir de agora. Se Deus já conhece, que a gente já pulou a parte de, vamos dizer, vivemos no mundo, nos tornamos nova criatura, fomos batizados e estamos caminhando por uma vida com Cristo. Então não podemos voltar atrás, voltar aos velhos erros, deveremos permitir que o Espírito Santo vivifique dentro de nós. Se permitirmos, nós começamos a ser renovados em Ele, começamos a viver uma vida realmente cristã diante de Deus. Nós fomos salvos, amados, nós fomos salvos. E aqui a água é representada pelo batismo, que ele diz Noé. É um compromisso de boa consciência. Quando a gente se batiza, é um compromisso que a gente faz com Cristo, em ser uma nova pessoa. É um ritual religioso que lava o corpo, mas é um compromisso que nós fazemos em ter uma vida de retidão com Deus. A partir daquele momento, né, a nossa consciência precisa estar limpa diante dele. E se nós continuamos nesses comportamentos, nós não estamos com uma consciência tranquila, porque nós sabemos dos erros que nós estamos cometendo. Então, qual é a semente do bem que você vai plantar para a sua vida, para a sua nova vida em Cristo? Semente de paz e não de mal. Semente de mansidão, semente de respeito. Ser zeloso com as coisas do Senhor. Viver em Cristo realmente, é para isso que nós estamos. Eu oro para que você receba essa palavra e seja transformado em Cristo. Um beijo.